falar de 2 livros e eu só tenho físico um deles. Oi, meu nome é Camila e hoje eu vou fazer aquele tipo de vídeo de se você gostou desse, você vai gostar daquele. E hoje eu vou falar sobre Perdão Mortal ou Grave Mercy. Se vocês andam assistindo meus vlogs, vocês viram eu falando bastante desse livro aqui. E eu também vou falar sobre estudos sobre veneno. Eles têm elementos realmente similares, mas eu acho que o que vai fazer mais assim uma pessoa que lê um se interessar pelo outro é aquela essência mesmo do livro que eu achei que, não sei, várias vezes eu lembrei do outro. E não só pelo motivo óbvio que é o veneno. No caso de estudos sobre veneno, a Helena ela vira uma testadora, uma provadora de comida para que o general, né, enfim, não morra. Então ela prova tudo antes e ela recebe um extenso treinamento para descobrir, identificar venenos. Ela fica, tipo, muito boa nisso. E aqui no caso, a Smay, ela também prova uma habilidade inata para venenos, tanto que ela é imune a venenos. O que, claro, se vocês andaram lendo Três Coroas Negras, também lembra um pouco, mas eu não acho que Três Coroas Negras pareça em nada com esses 2 livros que eu tô falando nesse vídeo. E daí a Smay acaba se especializando sim em venenos muitas vezes, tanto que essa habilidade dela de identificar venenos é o que salva uma vida muito importante aqui nessa história. Então essa parte do veneno a gente tem aí uma similaridade. Outra similaridade é que os pares românticos aqui, e gente, eu já falei 1000 vezes que formação de casal não é spoiler, porque é sempre óbvio que vai acontecer isso. Então os pares românticos aqui de cada uma são homens com quem elas deveriam simplesmente trabalhar com e daí acaba rolando aquele algo mais. E em ambos casos a gente tem aquele romance bem gostoso, aquele que a gente vai sentindo o casal se apaixonar. É bem feito, aqui um pouco mais do que no Estudos sobre Veneno. Ambos fazem parte de séries. Estudos sobre Veneno era pra ser uma trilogia, mas depois parece que essa trilogia continuou e virou série. E aqui é só uma trilogia mesmo, porém em cada volume a gente vai acompanhar um personagem diferente, o que não é o caso de Estudos sobre o Veneno. Lá a gente acompanha a mesma personagem ao longo da série. Eu não li nem o segundo de Estudos sobre o Veneno, nem o segundo dessa trilogia aqui do His Fair Assassin, mas esses 2 primeiros volumes, enquanto eu lia esse, eu pensava muito nesse, que eu acho que a essência deles é muito parecida. A gente tem uma personagem que foi tratada de forma muito ruim, às vezes justamente por ela ser mulher, e 2 personagens que, mesmo só levando porrada da vida, elas conseguem continuar sendo essencialmente corajosas e fortes, e lindas e charmosas, e enfim, eu acho que as 2 protagonistas aqui se parecem um pouco. E são 2 livros voltados para um gênero um pouco mais jovem adulto, que saem muito dos padrões de escrita dos gêneros jovem adulto. São 2 livros com escritas bem peculiares, bem diferentes. A gente sente lendo os 2 que a gente tá lendo uma coisa nova, uma coisa que a gente não lia fazia muito tempo. Porque os livros, principalmente fantasia, jovem adulto, eles tendem às vezes a seguir uma linha muito similar. E eu já falei sobre isso antes também, que é aquela história do ambiente escolar, que só porque o personagem é jovem, ele acaba indo pra alguma escola de alguma coisa, treinamento de alguma coisa. E nesses 2 casos, isso sai muito dos padrões. Aqui a gente tem um ambiente escolar, que seria o convento, mas aqui quando começa o treinamento da Smay, pra ela realmente se tornar aí uma noviça, uma agente da vontade de Santo Mortem, a gente pula esse treinamento. Então, de repente, a gente já é jogado ali na ação. E isso é muito legal. Eu falei mais, eu vou repetir isso, mas eu falei bastante desse livro aqui nos meus vlogs de leitura. Eu falei bastante sobre o que eu tava achando, dei mais detalhes sobre a própria história, mas voltando. Então a autora já pula pra ação, ela já pula pra o que importa. E no caso aqui do Estudo sobre Veneno, a gente não tem o ambiente escolar, e a gente tem um treinamento muito interessante mesmo assim, e a gente tem a protagonista ficar muito boa no que ela faz. E como sempre nesses vídeos eu acabo dizendo qual dos 2 eu gosto mais, porque isso é inevitável. E eu posso dizer que eu gostei mais sim de Perdão Mortal. Estudo sobre Veneno foi muito bom. Logo quando eu li, ele entrou na minha lista de favoritas de 2017, ele já não está mais. Mas eu senti que o resto da série ia ficar um pouco previsível. Pelo menos o segundo volume pra mim
O começo dele tava muito previsível pra mim e naquela época eu não tava com paciência pra ler isso. Mas nesse caso aqui, ainda que a continuação se tratasse do mesmo casal, dos mesmos personagens, como é o caso do outro, eu iria querer ler. Mas mesmo assim, eu recomendo muitíssimo que vocês leiam um estudo sobre veneno. E claro, esse aqui também. É o que eu falei, são 2 livros que dão uma sensação, assim, bem revigorante pra gente, porque são livros fora do comum, são livros muito bons, com 2 personagens incrivelmente legais, e aí a gente tem essas 2 aí similaridades que foram o veneno e o tipo de casal, que foram 2 coisas também que me interessaram muito. Eu me interesso muito por venenos, às vezes eu acho até que minha aula favorita em Hogwarts talvez seria poções, porque sempre que eu leio sobre essas coisas de juntar ingredientes e tudo mais, eu fico interessada. Mas em suma, é isso, eu recomendo muitíssimo esses 2 livros, e caso você já tenha lido somente um deles, eu acho muito que você vai gostar de ler o outro.